What's your favorite scary movie? Premonição 6 está com estreia prevista para 2025 e há um grande rumor rolando há algum tempo sobre a possibilidade de uma grande participação, o retorno de algum personagem na franquia, já que possivelmente Premonição 6 poderá conectar todos os filmes deste universo. E os rumores ficaram mais fortes ainda depois que a atriz A.J. Cook, que interpreta a visionária do segundo filme, a Kimberly, aparecia no set de filmagem, até mesmo tirou foto com um membro do elenco, ou seja, ela não quis esconder nada sobre isso. Mas outros rumores apontam de que a Mary Elizabeth Winstead também fez uma visita surpresa e secreta nos sets de Premonição 6. Lembrando que as filmagens já acabaram, tá tudo certo, mas eu venho trazendo esse vídeo para vocês. Quem poderá voltar para Premonição 6, além da confirmação de Tony Todd, William Bloodworth? Quem será que volta, hein, galera? Começando então com a Kimberly e com o policial Burke, porque eles são os únicos protagonistas da franquia em que as mortes não foram 100% confirmadas até os dias de hoje, porque no final de Premonição 2 eles continuaram vivos. No final original de Premonição 3, eles iriam trazer a Kimberly e o policial Burke na cena do metrô, ou seja, eles estariam no mesmo metrô em que a Wendy, o Kevin e a Julie, e morreriam também nesse descarrilhamento do metrô. Mas infelizmente houve conflitos de agenda com os atores, eles não puderam voltar para este final de Premonição 3. Então esse final que criaria esses dois personagens de volta para morrerem no final de Premonição 3 acabou não acontecendo e foi cancelado. Só que temos uma versão interativa de Premonição 3 em DVD que temos um final alternativo. E esse final alternativo mostraria um clipe de jornal falando que tanto a Kimberly quanto o policial Burke foram mortos, triturados por um triturador de madeira. A gente vê rapidamente no final ali na cena do metrô. Só que esse final alternativo da versão interativa do DVD não é canônico, ou seja, não é um final oficial, então não faz parte da história da franquia, não pode ser levado em conta, não é oficial. Então, simplesmente a morte deles não foi confirmada. Eles continuam vivos até os dias de hoje. E depois disso, a gente teve Premonição 4, não falaram nada sobre esses personagens. Premonição 5, que foi um prelúdio se passando do primeiro filme, então nada foi mencionado sobre o destino desses personagens. Então eles 100% continuam vivos até talvez Premonição 6, ou trazer eles de volta, ou confirmar a morte deles. Mas eu acho muito, mas muito estranho que a única protagonista, a única visionária que é 100% confirmada que está viva, apareceu no set de filmagem de Premonição 6. Ah, mas ela só foi fazer uma visita, Breno. Ah, por favor, será que foi mesmo, gente? Com tantos atores, atrizes da franquia que podiam ter feito uma visita, ela, a única 100% viva até hoje, foi lá? A mesma coisa que aconteceu com o Exorcista Devoto, né? A Linda Blair fez uma visita nos sets, ela foi contratada como consultora para o Exorcista Devoto e a gente ficou assim, não é possível que vão contratar ela para ser uma consultora, ela vai ficar nos bastidores e não vai voltar. E no final ela voltou. Então é muito estranho essa história. Mas ali você se questionar, mas Breno, eles não iriam simplesmente estragar essa surpresa de que ela vai estar ou não vai estar no filme. Exatamente isso que é o mais interessante, é criar o hype, é criar aquela dúvida. A dúvida é muito mais interessante do que a certeza. Será que ela vai? Será que ela não vai? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo nesse exato momento, porque gera teorias, gera dúvidas. A gente vai tentando entender o que está acontecendo, se pode ou não pode voltar. Isso é o interessante. Até mesmo a Marvel faz muito disso, né? Ah, não, esse ator não vai estar no filme. Ah, não, o Homem-Aranha do Andrew Garfield não vai voltar. Aí fala com o ator desmente. Isso acontece tantas e tantas vezes, no final ele estava lá no filme. Então, isso é uma grande jogada
jogada de marketing, criar aquele hype, criar aquela vontade, falar, opa, legal, eu vou querer assistir esse filme para confirmar se ela tá ou não tá. Então, isso é o mais interessante de tudo. Então, eu sinceramente não descarto a ideia. A não ser que eles matem o policial Burke, ela comente alguma coisa no filme, matem ele off-screen, a mesma coisa que aconteceu com o Alex, o visionário do primeiro filme, e ela volte com um papel muito importante, porque nesse filme também nós vamos ter o Manual da Morte, em que a visionária primária do filme, que é a avó da visionária principal, ela tem um manual com a morte, uma enciclopédia da morte, e claro que lá vamos ter várias e várias referências dessas premonições e dessas pessoas todas dos filmes anteriores. Então, por que não? Talvez a nova protagonista, ela sabe da Kimberly e vai atrás dela, exatamente como a Kimberly fez em Premonição 2 com a Clear. Vai procurar alguém que ainda está viva e que passou por isso anteriormente. E como está viva até o dia de hoje? Como escapar? Como que a Kimberly conseguiu, né, desses anos e anos e anos todos. Então, isso é realmente uma coisa muito interessante. Eu espero realmente que ela possa voltar neste filme. Estou muito, muito animado, galera. Mas comentem, vocês acham que a Kimberly vai voltar? Vocês querem que ela volte? Quais são as suas teorias sobre isso? Nisso também, como eu disse para vocês, nós temos a teoria da Wendy. A Wendy não morreu em Premonição 3, porque muitos acreditam que o final dela também ficou muito em aberto. A gente tem toda aquela cena da premonição, do desastre no metrô, e ela morre no desastre do metrô e ela acorda da premonição e as coisas começam a acontecer. Mas ao invés de mostrar na íntegra, a cena simplesmente corta com ela olhando ali o que está acontecendo pelo vidro do metrô, corta a cena, tudo fica preto e ali a gente só escuta o barulho do descarrilhamento do trem. Só os barulhos. A gente não vê na íntegra o que aconteceu. Obviamente, eles não irão repetir uma cena que a gente acabou de ver 3 segundos atrás, né? Mas muitas pessoas se indagaram, nossa, mas não mostrou. Será que ela tá viva? Será que ela não tá viva? Então isso foi gerando vários e vários questionamentos. Porque, querendo ou não, a Wendy é uma das visionárias mais queridas da franquia. Eu, por exemplo, eu amo a Wendy. Pra mim, ela é minha visionária favorita. E, obviamente, eu gostaria muito de vê-la neste filme. A Mary Elizabeth Winstead, que é a atriz que interpreta o personagem, eu amo a atriz também. Ela é uma Scream Queen moderna. Então, eu, sinceramente, gostaria muito de vê-la neste filme. Então, como não mostrou na íntegra o que aconteceu, a gente soube esse barulho, muitas pessoas começaram a se questionar de que talvez ela poderá voltar neste filme. Além de que, em Premonição 6, nós vamos ter também uma cena de morte num trem, exatamente. E até mesmo nos bastidores do filme, a gente vê uma estação de metrô. Então, muitas pessoas estão assim, vai ter uma cena muito parecida com Premonição 3. Talvez a Wendy não tenha morrido naquele metrô, mas vai morrer agora. Então, muitas pessoas estão se indagando em relação a isso. E vários e vários rumores de que a própria Mary Elizabeth Winstead também estava no set de filmagem de Premonição 6. Então, isso ficou muito e muito ali na internet sobre essa grande teoria. Eu, sinceramente, gostaria muito de vê-la de volta. Mas e vocês? Vocês gostariam de vê-la de volta? Ou vocês acham que não? A Wendy morreu, mesmo que a gente não tenha visto na íntegra a morte dela, a gente ouve o barulho, presume-se morte. Mas comentem o que vocês acham sobre isso. Infelizmente, eu acho que uma das coisas que a franquia Premonição podia muito fazer era pegar todos os visionários da franquia e fazerem um filme com eles. Todos eles entram, né, em algum lugar e cada um deles começa a ter essa premonição. E eles acabam, então, sendo nova parte da lista da morte. Imagina trazer todos os visionários e ali morrer um por um junto com os novos personagens. A gente ficaria assim, meu Deus, não quero que fulano morra, não quero. E você vai torcendo para um sobreviverem, outros para morrerem, por exemplo, do 4, né? Mas seria muito interessante. Uma pena que eles matem esses personagens. Eu acho que, além dessas duas, ou dos 3, né, contando com o policial Burke, não tem margem para ninguém realmente importante de personagem voltar para essa franquia. Infelizmente, há um dos policiais, mas
não são relevantes para a história, não é verdade? E aqui, por exemplo, no final do primeiro filme, a gente tem a confirmação do Carter que ele é morto pela placa. Entre Premonição e Premonição 2, o Alex foi morto por um tijolo que caiu de um prédio. Foi uma morte off-screen, a gente vê rapidamente ali em Premonição 2 para explicar o que aconteceu com ele. Em Premonição 2 também, nós vimos que a Claire morreu naquela explosão e ela acabou sendo incinerada na explosão do hospital. Premonição 3, nós temos então o Kevin, a Julie e a Wendy no metrô. Já falei isso aqui para vocês sobre, mas a teoria é que somente a Wendy sobreviveu, a Julie e o Kevin morreram no metrô, então estão mortos. Premonição 4, aqui não resta nem dúvidas, né? Nem dúvidas. O Nick, a Lori e a Janet foram claramente mortos por aquele caminhão que atravessou aquela cafeteria. A gente vê na íntegra a morte deles por meio de um raio-x, eles quebrando os ossos e etc. Então, realmente estão mortos. Os personagens, então, de Premonição 5, os protagonistas, também morreram. Então, assim, o Sam, a Molly morreram naquele avião, o voo 180, o mesmo do primeiro filme. A gente vê na íntegra as mortes deles. E também o próprio Nathan acabou morrendo também quando uma das rodas do avião acaba atingindo o bar onde ele está. Então ele também está morto. Não deixa margens para ninguém mais voltar. Então não temos, infelizmente, alguma teoria que faça isso, porque a gente tem 100% da confirmação da morte desses personagens. Mas comentem, se vocês tivessem que ressuscitar algum personagem da franquia e trazer de volta em Premonição 6, quem vocês ressuscitariam? Eu com certeza ressuscitaria ou a Claire ou o Alex. Mas acho que talvez o Alex, porque a Claire teve a sua segunda chance. Já o Alex é o visionário do primeiro filme que teve uma morte estúpida em off-screen, que nem apareceu entre o primeiro e o segundo filmes. Foi um claro desrespeito ao personagem terem matado ele dessa forma. Podiam ter inventado que ele tinha fugido, que ele estava em algum lugar que ninguém conseguia encontrar, mas não, resolveram matar o personagem e é o visionário do primeiro filme. Então, eu gostaria de vê-lo novamente no filme e ser tratado com respeito para dar uma segunda chance para esse personagem que merecia muito mais do que essa morte estúpida dele. Mas comentem, galera, o que vocês acham dessas teorias? Quais personagens vocês trariam de volta, os sobreviventes, ou alguém que morreu? Qual vocês ressuscitariam para Premonição 6? Então, galera, dê um like nesse vídeo se vocês gostaram desse vídeo, que ali eu continuo fazendo mais e mais vídeos de Premonição aqui para vocês. E claro, eu estou fazendo a cobertura completa de Premonição 6. Muitas novidades, vazamentos, rumores, tudo sobre este filme estou fazendo aqui no canal para vocês. Então se inscreva se vocês não são inscritos. Aqui é o canal perfeito para vocês que gostam de terror dos anos 90, anos 2000, slasher, pânico, premonição. Eu sei que vocês fizeram no ano passado, Halloween e vários outros filmes que vocês com certeza amam demais. Então, muito obrigada, até os próximos vídeos.